Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós falamos sobre capacidade térmica e também falamos um pouco sobre calor específico. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao conteúdo de termologia, falando um pouco sobre calor sensível e seu cálculo. Eu sou José Araújo e vamos dar início. Bom, o que é o calor sensível? O calor sensível é quando um corpo ele recebe, né, ou ele cede determinada quantidade de calor, capaz apenas de gerar variações de temperatura sem que ocorra mudança no estado de agregação das moléculas. E aí esse calor é denominado de calor sensível. Então, em outras palavras, né, é o calor que é recebido ou cedido por um corpo, né, e provoca nele a variação de temperatura. O calor, né, é uma energia térmica motivada pela diferença de temperatura, que flui de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O fluxo de energia entre os corpos, com temperatura diferente, acontece até atingir o equilíbrio térmico, que é o momento em que a temperatura dos corpos elas trocam calor e elas se tornam iguais. Então, o calor sensível ele é representado pela essa seguinte equação, onde a gente pode determinar a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo. Aí nós temos o Qzão. O Qzão é a nossa energia térmica. Temos o Mzinho, que é a massa. E temos a capacidade térmica específica. E temos o ΔT. O ΔT ele é a temperatura. Então, o nosso Qzão ele é dado em caloria por calorias. A nossa massa ela é dada em gramas. O nosso Czinho, que é o calor específico, ele é dado em caloria por gramas Celsius. E o nosso ΔT, ΔT, ele é a variação de temperatura inicial menos a final. Então, essa equação ela tem pode ser conhecida também como a equação fundamental da calorimetria. Aí observe aqui a variação, né? Nós temos uma variação de temperatura, onde nós temos θ final menos o θ inicial. Essa equação, né, é utilizada para quando você tiver uma temperatura final e o inicial. Aí o que você faz? Você pega a final menos a inicial. Sempre vai acontecer da seguinte forma. Vamos pegar a temperatura final, né? Vamos sempre pegar a final menos a inicial. Daí nós teremos esse segundo caso, para que os corpos constituídos de igual substância sofram a mesma variação de temperatura, ΔT, a quantidade de calor recebida ou cedida, ela deve ser proporcional à massa. Aí já não é proporcional à temperatura, ela vai ser proporcional à massa. Então, eu vou ilustrar aqui. Nós teremos dois corpos, né? Onde nós teremos um Mzinho e como é proporcional a massa, aqui nós teremos dois Mzinhos. Ok? Então, pessoal, para dar continuidade
o nosso exercício, né? Nossa questão, nosso conteúdo, eu trouxe aqui uma questão que diz o seguinte: uma garrafa térmica ela contém água a 60 graus Celsius, né? O conjunto da garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 graus Celsius, a 80 calorias graus Celsius. E esse sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo a sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Bom, para essa resolução, a gente vai utilizar, né, como a energia térmica ela foi perdida para o ambiente, nós utilizaremos a expressão matemática de capacidade térmica. Qual é a fórmula para a capacidade térmica? Seguinte. Então, nós teremos o Czão sobre, né, o nosso... Vou vir aqui, deixa eu apagar. Nosso Qzão dividido pelo nosso θ, delta θ. Daí, nós tiramos que o nosso Qzão sobre θ final, certo? Menos o nosso θ inicial. Aí, dessa forma, assim, né? Assim, nós teremos que 80 vai ser igual o Qzão sobre 55, que é a nossa temperatura final, menos o nosso θ inicial, que foi de 60 graus Celsius. Vamos botar aqui no parênteses para ficar assim mais didático, certo? Onde nós teremos 80 é igual a Qzão sobre menos 5. Mas por que menos 5? Porque nós temos 55 menos 60. Sinais iguais, subtrai e dá o sinal do maior. Então, o nosso Qzão vai ser igual a 80 vezes menos 5. Feio demais. Menos o 5.
lugar que pode dar complicação, tá aparecendo um módulo. Oitenta vezes. Certo. Aí daqui nós multiplicamos, né? 80 vezes 5, que vai dar 400. 400 o quê? Calorias. Então, nós temos que a nossa perda de energia térmica foi menos, foi menos 400 calorias. Então, a perda térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo foi menos 400 calorias. Então, pessoal, eu espero que todos tenham compreendido. Na próxima aula eu trarei mais exemplos. E até a próxima. Então, pessoal, a questão anterior que a gente fez, nós tivemos que o Qzão, o nosso Qzão, né? Nosso Qzão, ele foi igual a menos, né? 400 cal, né? Que é caloria. Como a nossa questão fala que o sinal negativo, né, indica que essa energia ela saiu do sistema, então ela foi cedida. Portanto, a energia térmica perdida pelo sistema vale Qzão, né, igual a 400 calorias, ok? Então, mas como assim, professora? Agora é mágica? Nada disso. Nós temos aqui que antes era... Nós encontramos a resposta de menos 400 quilocalorias, né? 400 calorias. Então, o sinal negativo indica que essa energia ela saiu do sistema. Então, se ela saiu do sistema, ela foi cedida. Portanto, a energia térmica perdida pelo sistema vai valer Qzão igual a 400 calorias. Então, nós teremos esta resposta final aqui.